As próximas 4 questões são muito importantes porque caem muito em concurso. Eu costumo chamá-las de questões dos restos sucessivos. A primeira, número 16, diz o seguinte: de um tanque retirou-se 1/5 da água nele contida. Depois, retiram-se 3/4 do resto e, por fim, os 75 litros restantes, ficando o mesmo inteiramente vazio. O volume de água existente no tanque era de... Inicialmente, vamos lá, registrar o primeiro passo. Retirou-se 1/5 da água nele contida, quer dizer, 1/5 do total geral que havia no tanque. A sua reação imediata tem que ser o seguinte: o total era 5/5. Se foram retirados 1/5 desse total, restaram 4/5. Depois retiram-se 3/4 do resto e não do total inicial do tanque. Segundo passo, retiram-se 3/4 do resto. Muito cuidado. Não são 3/4 do total geral, e sim do que restou após a primeira retirada, ou seja, 3/4 do 4/5. Ok? Ou seja, 3/4, o do, preposição de e suas variações, do, da, não é isso? Vezes o resto, que é 4/5. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Podemos simplificar o 4 com 4, vai dar 1. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 5, 5. Então a segunda retirada foi de 3/4 do resto, o que corresponde a 3/5 do total. Ok? Agora é muito importante que você preste atenção no raciocínio. Após a primeira retirada, que foi de 1/5 do total, restaram 4/5 do total. Após a segunda retirada, que foi de 3/5 do total, o que restou? De 4/5 você tirou 3/5, restou 1/5 do total. O enunciado disse que por fim foram retirados os 75 litros restantes, ficando o tanque inteiramente vazio. Portanto, restaram, após a segunda retirada, 75 litros, o que corresponde a 1/5 do total geral. Como ele quer o total, ele quer a fração 5/5. Se um pedaço vale 75, os 5 pedaços valem 75 vezes 5, 375 litros. Existe um atalho, um macete para esse tipo de exercício que é muito prático. Inicialmente vamos escrever as frações que ele citou no enunciado, as frações que correspondem às retiradas. Inicialmente, ele retirou 1/5 e depois 3/4. Nesse caso, 3/4 do resto, não é isso? Essas frações que ele citou não nos interessam. Nós não vamos trabalhar com elas. E sim com o que falta para cada uma delas completar o inteiro. Como assim? O que falta para 1/5 completar o inteiro?
4/5. O que falta para o 3/4 para completar o inteiro? 1/4. Tranquilo? Próxima etapa é multiplicar essas frações. Não as originais, e sim os complementos delas, digamos assim. O que falta para cada uma delas completar o inteiro. 4/5 vezes 1/4 vai dar 1/5. Já que você pode cortar o 4 com 4. Ok? E daí? Essa fração quinto que você acabou de obter sempre se refere ao resto final. Sempre se refere ao resto final. E por fim, foram retirados os 75 litros restantes, ficando o tanque inteiramente vazio. 1/5 do total, 75 litros. O total, 5/5. 75 vezes 5, 375. Repare que esse trechinho aqui do final coincidiu com o raciocínio inicial aritmético que havia sido estabelecido por nós. Questão 17. Júlio recebeu a tarefa de ler Gabriela, de Jorge Amado. No primeiro dia de leitura, leu 1/5 do livro e no segundo, 1/4 do restante. Se ainda faltam 240 páginas, qual é o número de páginas do livro? Novamente, no primeiro dia de leitura, leu 1/5 do livro. Beleza. No segundo, 1/4 não do total, e sim do restante. Questão de restos sucessivos, portanto. Se ainda faltam 240 páginas, qual é o número de páginas do livro? O 240 se configura no que nós chamamos na questão anterior de resto final. Ok? Vamos então ao macete. Nós não iremos trabalhar nem com 1/5 nem com 1/4, e sim com o que falta para cada uma dessas frações para completar o inteiro. Para o 1/5 faltam 4/5 e para o 1/4 faltam 3/4. Ok? Agora nós vamos multiplicar essas frações. 4/5 vezes 3/4, que vai dar 3/5, que nós já sabemos que corresponde ao resto final, que é o 240. Beleza? Primeiramente vamos encontrar o valor de um pedaço, de 1/5. 240 dividido por 3, que vai dar 80. Finalmente, os 5 pedaços, que é o livro inteiro. 80 vezes 5, que dá 400. Ou seja, o livro possui ao todo 400 páginas. Questão 18. Clara vendeu 1/5 das bolas que possuía. Em seguida vendeu 3/8 das que restaram. E finalmente 1/4 do novo resto, tendo ficado com 45 bolas. O número de bolas que Clara possuía é? Mais uma vez, Clara vendeu 1/5 das bolas que possuía. Em seguida, 3/8 das que restaram, não do total geral. E finalmente 1/4 do novo resto, tendo ficado com 45 bolas. 45 é, portanto, o chamado resto final.
O número de bolas que Clara possuía é? Vamos lá, usar o macete. Não vamos trabalhar nem com o quinto, nem com 3/8, nem com um quarto, e sim com o que falta para cada uma para completar o inteiro. O que falta para um quinto? 4/5. Para o 3/8, 5/8. Para um quarto, 3/4. Ok? Próxima etapa, multiplicar as três frações. 4/5 vezes 5/8 vezes 3/4. É interessante que podemos cortar 4 com 4 e o 5 com 5. Vai sobrar apenas o 3/8. 3/8, que nesse tipo de questão sempre corresponde ao chamado resto final. Resto final esse, que são as 45 bolas. Ok? Vamos achar quanto vale um pedaço só. 45 dividido por 3, que vai dar 15. Finalmente, os 8/8, os 8 pedaços. Um pedaço vale 15, os 8, 15 vezes 8, 120. Bem rápido, bem fácil, não importa se agora são 3 frações, o raciocínio, o macete é o mesmo. A 19 seria uma questão dificílima de ser feita por processos tradicionais, algébricos ou aritméticos, mas que pelo macete sai rapidinho. De uma cesta de mangas, o pai retira 1/6 dessas mangas, a mãe 1/5 do restante, os 3 filhos mais velhos 1/4, 1/3 e 1/2 dos restos sucessivos, e o mais jovem as 3 mangas restantes. Qual o número de mangas existentes na cesta? Repare que ele escancarou aí, né, no meio do enunciado. 1/4, 1/3 e 1/2 dos restos sucessivos. Então, não só podemos, como devemos usar o macete nesse exercício, haja vista que agora são 5 frações. Se tivéssemos que fazer passo a passo, como no primeiro exemplo, demoraríamos muito tempo para achar a resposta. Vamos lá então. As frações que ele citou: 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 e 1/2, não é isso? O que falta para cada uma delas completar um inteiro? 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, e para um 1/2 completar o inteiro falta a outra metade, né? Próprio 1/2. Vamos agora multiplicar todas essas frações, lembrando que o resto final são as 3 últimas mangas que o filho mais jovem pegou. Nosso produto vai ficar 5/6 vezes 4/5 vezes 3/4 vezes 2/3 vezes 1/2. Olha que maravilha, ó. 5 corta com 5, 4 com 4, 3 com 3 e o 2 com 2. Ok? Quem sobrou? 1/6, que correspondem às 3 mangas finais. Total, 6/6. É um pedaço vezes 6, que dá 18 mangas.